As relações entre Husserl e Heidegger, entre mestre e discípulo, elas nunca foram muito pacíficas. E claro, isso deve ser entendido naquele contexto da Alemanha, da ascensão do nazismo, enfim, de toda a política de época. Independente disso, eles também tiveram diferenças intelectuais, digamos, de escolha teórica, e nesse sentido essa divergência nos interessa, então é dela que eu vou tratar agora, da relação do Heidegger com a fenomenologia, com o Husserl, que ele teve essa maior proximidade. Bom, antes de tudo é necessário considerar que Ser e Tempo, nessa bela tradução do Fausto Castilho, é dedicado a Edmund Husserl. Na tradução aqui, em preito de veneração e de amizade. Na tradução que é mais conhecida, pelo menos por enquanto, da Márcia de Sá Cavalcante, isso fica bem mais direto, em testemunho de admiração e amizade. Essa divergência, admiração, veneração, eu acho que essa tradução do Fausto Castilho coloca até mais força, né? Veneração é mais até do que admiração. Uma pessoa que venera uma imagem de santo ou um santo, ela tem uma relação muito maior do que meramente admirar. E seja admiração, seja a veneração, o fato é que Heidegger ele acredita a sua filosofia ao Husserl. E ele o faz de uma maneira declarada, e esse é o texto de trabalho, né, o último texto que eu propus que fosse lido para esses comentários, que eu iria disponibilizar os vídeos essa semana. Mas naquele texto que tem na tradução dos Pensadores de 75, que tem ao mesmo tempo o Heidegger e o Sartre, na segunda parte, onde tem o Heidegger, o último dos textos, chama Meu Caminho para a Fenomenologia, e eu acho que aqui a gente tem as declarações, né, do próprio filósofo mais claras, onde a gente pode compreender a importância da fenomenologia, ou, ainda que seja necessário fazer esse à parte, a importância da maneira pela qual Heidegger compreendeu a fenomenologia e, sobretudo, o que nasce dessa fenomenologia. Bom, nas palavras do próprio Heidegger, página 497 da tradução, ele diz assim: desde 1919 passei a dedicar-me pessoalmente às atividades docentes na proximidade de Husserl. Nestas, aprendia o ver fenomenológico, nele me exercitando e, ao mesmo tempo, experimentando uma nova compreensão de Aristóteles. Foi aí que meu interesse se voltou novamente às investigações lógicas, sobretudo à sexta investigação da primeira edição. A distinção que Husserl aí constrói entre intuição sensível e categorial revelou-me seu alcance para a determinação do significado múltiplo do ente. Independente do interesse que o Heidegger teve nisso, para resolver uma questão que ele tinha colocado, Heidegger, tinha colocado para a filosofia aristotélica, o que nos chama a atenção é a noção de intuição categorial. E foi isso, a temática, pelo menos numa das apreciações que eu propus do Husserl, tinha aquela, né, que revelava o projeto da fenomenologia, o projeto stricto sensu da fenomenologia como ciência de essências, que é das ideias, que exige a epoquê fenomenológica, a redução fenomenológica, a colocação entre parênteses do estar aí adiante das coisas, e aquele momento inicial dessas investigações, 1900-1901, e é a elas que o Heidegger se dirige, e é a sexta investigação que nós trabalhamos, e ele diz, inclusive, bom, ele não diz aqui o parágrafo, mas é aquele momento em que, no interesse do Husserl, tratava-se de mostrar o preenchimento adequado de proposições inteiras. E isso leva ele a admitir, de um lado, que se eu não posso dizer que o ser está no objeto, então o ser não é um predicado real, eu não posso também dizer que ele advenha de alguma colocação subjetiva, visto ele não se mostrar nessa inspeção que, fenomenologicamente, a consciência pode fazer de si mesmo, de voltar-se para a sua psique, e ali também não encontra. E o estado de coisas permanece. A situação, a árvore é verde no mundo. Então, em função disso, o Husserl demanda a filosofia
no sentido kantiana, ele demanda que ao lado da intuição sensível, descrita na Crítica da Razão Pura, fosse proposta uma noção de intuição categorial, visto que o categorial, de algum modo, se revela, de algum modo ele é dado. Então, é a esse momento da filosofia husserliana que o Heidegger se dirige para dar o crédito, dar o mérito ao Husserl por ter sido ele aquele que novamente abriu as portas para a ontologia. Quando a gente passar a Ser e Tempo, a gente vai encontrar ali uma frase marcante, o Heidegger dizendo que a ontologia somente é possível como fenomenologia. Isso significa, sim, abrir mão de tudo aquilo que Kant tinha mostrado como dogmático nas ontologias que precedem, né, que antecedem Kant. Agora, a ontologia, então, entraria no ambiente da metafísica e seria a elucubração vazia, seria o ambiente da especulação. A ontologia geral, a ontologia do ser ele mesmo. Mas a ontologia fenomenológica não lida com o ser ele mesmo, o ser em si, mas lida com o fenômeno de ser, aquilo que se revela no mundo. E o que se revela no mundo adviria, né, nessa estrutura cognoscitiva, de uma intuição categorial, ao lado da intuição sensível. Então, nós teríamos um elemento a mais, e a ampliação dessa noção que faz com que Heidegger chegue à conclusão da possibilidade de uma ontologia fenomenológica, e que ele, de fato, leve essa ontologia fenomenológica adiante em seu livro, que é dedicado a Husserl, Ser e Tempo. Avançando um pouco nessa descrição, porque, na verdade, o que Heidegger está fazendo nesse texto, Meu Caminho para a Fenomenologia, é um prefácio em que ele quer descrever as relações dele com ele está pensando, né, na relação dele com a editora Niemeyer, mas ele sempre tem como esse projeto, ou seja, esse fundamento do seu pensamento, a sua relação com o Husserl, com a fenomenologia husserliana. Já aqui, visto que esse texto é um texto posterior, ele tece algumas críticas, mas ainda assim ele mantém o mérito, né, da intuição categorial ter revelado, e um segundo argumento que o próprio Heidegger utiliza é a libertação do ser do juízo. Isso é extremamente importante, porque, dito como foi dito na Crítica da Razão Pura, toda a ontologia ela estaria submissa ou sujeita a um julgar, seria o julgamento que estabelece o ser ou não ser. Então, se eu tenho a afirmação de que um fantasma não é, ao passo que esse livro que eu tenho em minhas mãos isso seria um mero julgamento. Eu não poderia dizer que isso desprenderia daquilo que se revela. No entanto, entende o Heidegger, fenomenologicamente o que se revela são estruturas de ser. E isso estaria fundado o quê? Na intuição categorial. Essas estruturas de ser, que a intuição categorial permite encontrar no mundo, Heidegger, ao inverter isso, vai dizer do mostrar-se do ser, que ele se mostra quando se esconde. Então, aquele aparente jogo de palavras, se remete exatamente a isso, a uma estrutura que se revela quando não é focada. É quase como que um ponto cego, né? Ele está aqui e cada vez que eu avanço o olho para alcançá-lo, ele se desloca. Então, é essa visão estrábica do ser que é revelada fenomenicamente, mas uma ontologia fenomenológica se torna não só possível, como necessária. Nós vamos ver na introdução lá de Ser e Tempo, no início de Ser e Tempo, o Heidegger dizendo da necessidade de recolocar a questão sobre o sentido do ser em geral. Mas essa colocação ela não poderia ser uma mera retomada de temas pré-kantianos, de temas medievais, de temas modernos, de ontologias que foram, que deixaram a especulação ir longe demais. E dali a pouco estão discutindo de algo que está muito longe da possibilidade ou da capacidade de conhecimento humana, né, da razão humana, como Kant mostra. Não se trata de perguntar ao ser, mas perguntar se nós somos capazes de compreendê-lo. Enfim, essa inversão, essa revolução copernicana, acabou botando uma espécie de limite a essa indagação, que é metafísica, que é ontológica, no sentido de torná-la, ou bem, ela admite que se trata de uma reflexão que remete a algo indemonstrável e que estaria para além da possibilidade de uma experiência impossível,
ou então admitir a necessidade de admitir esse dogmático. É uma verdade, mas é uma verdade que não pode ser jamais demonstrada porque está para além de uma experiência possível. No caso da fenomenologia, não. É perfeitamente possível que a ontologia seja retomada como fenomenologia, porque não se trata da descrição do ser ele mesmo, mas do ser da maneira como ele se revela em estados de coisas presentes no mundo. Que a consciência intencional, né, nessa modalidade de ser, no caso de Heidegger, Dasein, no caso de Sartre, ser para si, e no caso do Merleau-Ponty, o homem, ele mesmo no mundo e sua percepção, né, a fenomenologia da percepção, mas esse ponto de partida poderia ser variado. No caso de Russell, ele mantém o idealismo porque a preocupação principal dele é a descrição do a priori da correlação. Então, são duas vertentes, daí a importância dessa passagem, dessa inflexão que o Heidegger aplica nesse método fenomenológico, que a partir daí passa a ser o fundamento das ontologias contemporâneas.